Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o bilionário sincero, desemprego, austeridade e luta de classe. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, tá rolando muito na internet um vídeo de um bilionário, um cara que parece o Paul Walker, só que versão mais feia. Um Paul Walker feio, não que o Paul Walker fosse lá muito bonito, mas esse é mais feio. Sendo sincero, dizendo que ele quer desemprego para aumentar a exploração da classe trabalhadora, para aumentar a produtividade do trabalho para o capital. E aí, vamos ver esse vídeo. E eu quero debater uma coisa muito importante com vocês. Sabe esse debate que eu passo a vida fazendo nos últimos meses? Toda semana tem vídeo no canal falando de austeridade, batendo na austeridade, austeridade, austeridade. Eu vou explicar para vocês porque essa fala desse bilionário vocês assistem todo dia na televisão, na mídia burguesa, no rádio, nos jornais e tal, inclusive no Ministério da Fazenda do seu Fernando Haddad, com a Simone Tebet e tal. Eu vou explicar para vocês como essa fala que chocou você, chocou, beleza. Essa fala você escuta todo dia de uma maneira diferente. Mas vamos ver aqui a fala do burguês safado, né? A fala do burguês safado aqui. Pera aí, deixa eu liberar o som. I think the problem that we've had is that we E começa. Vamos ver a fala do burguês safado. O nome dele é Tim Garner. Tim Garner. É feio que sabe. I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. You know, tradies have definitely pulled back on productivity. You know, they have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40, 50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. There's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. And we're seeing it. I think every employer now is seeing it. I mean, there is definitely massive layoffs going off. People might not be talking about it, but people are definitely laying people off, and we're starting to see less arrogance in the employment market, and that has to continue because that will cascade across the cost balance. Agora, gente, vamos entender uma coisa muito importante. No capitalismo, o emprego, né, é privado. Grosso modo, você trabalha para algum capitalista e tal, para algum burguês. Claro que existe emprego em pequena propriedade, propriedade de microempresa e por aí vai. Eu, por exemplo, já trabalhei no escritório de contabilidade com o seu Marcelino, que inclusive é alguém que eu gostaria até de encontrar hoje, que ele me ajudou muito na época do meu pré-vestibular, viu? Me ajudou muito a entrar na UFPE, foi um cara muito bom. Mas trabalhava seu Marcelino, que era contador, aí tinha Betânia, que era secretária, trabalhava, né, com recursos humanos, direitos trabalhistas e por aí vai, e tinha as duas filhas dele e eu, né? Então era uma empresa familiar ali, ele, as duas filhas, dois trabalhadores. Mas estamos falando aqui no nível da grande empresa, a grande empresa capitalista. Como é que funciona o negócio? O nível de emprego vai depender da taxa de lucro, vai depender dos conflitos de classes, vai depender da demanda, vai depender de uma série de motivos. O mercado burguês, mesmo monopolizado, cada grupo econômico está preocupado com a sua taxa de lucro. Eles não têm preocupação com o nível de emprego geral. Não existe essa preocupação. Então, se uma empresa acha que ela vai aumentar sua lucratividade, instalando um novo processo produtivo e demitindo 100 trabalhadores, ela não está preocupada com o impacto dessas demissões no nível da demanda geral da economia. O burguês, individualmente, ele se preocupa com o lucro. A questão do nível de demanda, da capacidade de venda do produto dele, não é uma preocupação do burguês individual. Ele pode até se preocupar se as vendas estão subindo ou estão crescendo, mas ele, individualmente, o burguês, ele não pode, por exemplo, resolver um problema de baixo poder de compra das famílias
ou um problema de depreciação do poder de compra do salário mínimo e por aí vai. Quem é que intervém nisso? É o Estado. O Estado, ele concentra um volume de recursos, o fundo público concentra um volume de recursos que, a partir do investimento público, você tem um fortíssimo fator para regular a taxa de emprego e de desemprego. Então, se o Estado está fazendo investimentos públicos massivos, que têm alto impacto de geração de emprego, de alto efeito multiplicador na economia, isso vai interferir diretamente na taxa de desemprego da economia. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma situação de, sei lá, 10% de desemprego, como é, inclusive, quase a situação brasileira, né? Aí você tem um governo que decide que vai fazer um grande programa de construção de moradia popular, de urbanização de favelas e de reforma urbana, porque a construção civil, particularmente no Brasil, mas não só, tem uma característica de ter um altíssimo potencial de geração de emprego e assimilar muita força de trabalho, porque não precisa de uma força de trabalho muito qualificada, e o circuito produtivo da construção civil não passa normalmente pelo dólar, porque no Brasil a gente tem cimento, a gente tem um tijolo, produz tudo aqui, né? Então, você tem um altíssimo potencial de geração de emprego e não pressiona, por exemplo, a balança de pagamentos, você não vai precisar importar os materiais. E aí, o governo decide, né, fazer um massivo investimento em construção civil, urbanização de favelas, moradia popular, reforma urbana, mobilidade urbana e por aí vai. Isso vai ter um impacto gigantesco na taxa de desemprego. Então, o investimento público é um dos fatores mais poderosos para regular o nível de emprego e desemprego de uma sociedade. Só que, o que é que os capitalistas fazem? Eles querem, sim, intervenção do Estado. Veja, não existe economia capitalista sem Estado burguês. Só que eles querem que a intervenção do Estado só beneficie eles. Então, eles querem, sim, crédito para o agronegócio, plano safra, perfeito, maravilhoso. O Estado pagar 700 bilhões por ano em títulos da dívida pública, perfeito, maravilhoso. O Estado fazer uma política de combustível via Petrobras, que vai pagar mais de 100 bilhões por ano de lucros e dividendos para os acionistas privados da Petrobras, perfeito, maravilhoso. O Estado chegar, emprestar via BNDES crédito para iniciativa privada, perfeito, maravilhoso. O Estado entrar com dinheiro e crédito para construir ferrovias e portos para escoar a produção de soja, de laranja, de carne de vaca, perfeito, maravilhoso. Ou seja, os capitalistas, eles não são contra o Estado, eles disputam o comando da política econômica e para onde vai o fundo público, que eles querem que o investimento público beneficie único e exclusivamente eles. Perfeito? Massa. E aí, o que é o discurso de austeridade? O que é o discurso permanente de criminalizar o gasto público, de criminalizar o investimento público, de dizer que o Estado não pode gastar demais, que o Estado está gastando demais, tem que reduzir investimento público, que muito investimento público causa inflação, muito investimento público quebra a economia, que tem que ter cuidado na relação dívida-PIB, tem que ter cuidado na relação de déficit público, que o Estado não pode ter déficit, porque se o Estado ter déficit parece que a lua vai sumir, o sol vai deixar de ser quente, a água do mar vai secar, os peixes vão morrer e por aí vai. É um processo de disputa política e ideológica permanente para impedir que o veículo mais acessível no imediato para a classe trabalhadora, que é o nível de investimento público e para onde ele vai, na hora de disputar a taxa de desemprego da sociedade. Porque perceba, o trabalhador, a trabalhadora, em cada grande empresa, em cada grande fábrica, em cada grande banco, em cada grande mina, em cada grande empresa do varejo, ele, por mais que faça protestos, por mais que faça movimentações contra demissões, não consegue regular o nível de emprego. Ele não consegue regular em cada empresa individualmente o nível de emprego. Mesmo que tenha resistências aqui e ali, você perde uma, ganha outra, aí perde mais outra, aí pode ganhar outra mais na frente, e perde mais uma e tal. Mas a nível de empresa, a classe trabalhadora tem poucos instrumentos para regular
o nível de emprego e desemprego da sociedade. No plano mais imediato do capitalismo, qual é o principal instrumento que a classe trabalhadora tem para gerar emprego? Disputar a política econômica, disputar o investimento público. Então, se tem altíssimo desemprego, a gente vai demandar um aumento do investimento público, a gente vai demandar políticas específicas de geração de emprego. E aí, os capitalistas eles se previnem. Eles criam uma disputa permanente. Isso sim que é a grande política, gente. É uma disputa permanente para o investimento público. Disputa permanente contra a possibilidade de pleno emprego no capitalismo, contra a ideia bem básica que é todo mundo tem direito ao emprego. Se tem desemprego na sociedade, é preciso que o Estado atue para acabar com o desemprego e gerar emprego. Porque esse não é o discurso de que o Estado é o ente universal que vai resolver as contradições sociais, os problemas. Esse é o discurso oficial da democracia burguesa. Mas, ao mesmo tempo desse discurso oficial, os caras fazem militância política permanente, disputa política permanente, criminalizando o investimento público a partir da ideologia da austeridade para fazer a mesma coisa que esse burguês está falando aí, que é manter o desemprego como forma de disciplinamento da classe trabalhadora. E quem já explicou isso muito bem foi o Michael Kalec, num texto clássico, tem mais de 70 anos, que é Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Esse texto toda militância deve ler. Aspectos políticos do pleno emprego. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. Tem várias versões em português. E o Kalec, nesse texto, ele vai explicar por que os capitalistas, por que os industriais sempre demonizam a intervenção do Estado na economia. Sempre demonizam o investimento público, sempre demonizam a ideia de pleno emprego. Porque você pode pensar assim, caralho, esses caras são muito burros, né? Porque, pô, se todo mundo tivesse um emprego e um salário legal, o negócio poderia ter um mercado consumidor maior, né? A galera ia vender mais bens, produtos, serviços, mercadorias e teria mais lucro. Mas, na verdade, não. Da ponta do consumo, sim. Mas, sem um desemprego permanente, a classe dos capitalistas perde um mecanismo disciplinador importante no processo de produção. Então vamos ver aqui um trecho do texto do Kalec. E ele explica isso, veja. Consideramos as razões políticas da oposição à criação de emprego pelo gasto do governo. Mesmo que essa oposição fosse superada, como pode ocorrer sobre a pressão das massas, a manutenção do pleno emprego causaria mudanças sociais e políticas que dariam um novo ímpeto à oposição empresarial. De fato, sob um regime de pleno emprego permanente, as demissões perderiam seu papel como medida disciplinar. A posição social do chefe seria minada e a autoconfiança e a consciência de classe dos trabalhadores aumentaria. Greves por aumento de salários e melhoras de condições de trabalho criariam tensões políticas. É verdade que os lucros seriam maiores sob um regime de pleno emprego do que sob o laissez-faire. Isso que eu falei, né? Pleno emprego, todo mundo com trabalho, com emprego, com renda, o mercado consumidor seria maior, consequentemente se venderia mais, teria mais lucro. E mesmo o aumento dos salários resultantes do maior poder de barganha dos trabalhadores, sendo menos provável a redução dos lucros do que o aumento do preço e, portanto, afetando negativamente apenas os interesses rentistas. Mas disciplina nas fábricas e estabilidade política são mais apreciados do que os lucros pelos líderes empresariais. Seu instinto de classe diz que o pleno emprego duradouro não é saudável do seu ponto de vista, e o desemprego é parte integrante do sistema capitalista normal. Então o que a Kalec está dizendo, explicando há mais de 70 anos atrás? Meu irmão, capitalista precisa de desemprego. O capitalismo precisa de desemprego. Porque se a gente tiver um regime de pleno emprego permanente, na hora que o bicho for escroto com você, na hora que o bicho te assediar, na hora que o bicho manter péssimas condições de trabalho e tal, tu faz uma greve. Só que como o nível de desemprego tá baixo, ele não pode demitir todo mundo e sair recontratando imediatamente, tá ligado? Por quê? Vai faltar mão de obra para substituir. Então, assim, segredo importante para você. Por que o telemarketing cresceu muito no Brasil nos últimos anos? Porque desde 2014 tem uma política de austeridade que explodiu o desemprego. Isso
possibilitou maior expansão do telemarketing, porque naquele regime de trabalho merda, baixos salários, assédio moral, a galera tendo que usar fralda, porque não pode ir no banheiro, tendo infecção urinária e tal, quando o nível de desemprego tá baixo, meu irmão, altíssima rotatividade, a galera não aceitava isso. Então, as empresas, por exemplo, de telemarketing, foram firmes apoiadoras do golpe de 2016 e antes apoiaram muito a política de austeridade no governo Dilma, tocada pelo Joaquim Levy, porque, bicho, a gente precisa de desemprego. A gente precisa, não sei se vocês lembram disso, quase todo mundo esqueceu, mas o governo Dilma, antes de cair, atacou o seguro-desemprego. Porque tinha muito jovem trabalhando em telemarketing, trabalhando em shopping, trabalhando em loja de departamento, que arrumava emprego, só que aí aguentava 11 meses, um ano no máximo, que o emprego era merda, depois mandava se fuder, saía, pegava o seguro-desemprego, ficava 4, 5 meses mais ou menos tranquilo, até procurar o trabalho. A galera fez assim, meninas, esse seguro-desemprego aí tá dando não, viu? Vamos mudar isso aí. Mudou, ficou mais difícil receber esse seguro-desemprego. Então veja, o que esse capitalista falou, o que esse burguês safado falou, é uma coisa que dizem todo dia para você. Quando eles dizem assim, o Estado brasileiro não pode gastar muito. Temos que equilibrar as contas públicas. O Estado não pode entrar em déficit. É preciso ter austeridade. Traduz o seguinte: a gente não pode deixar que a classe trabalhadora cobre investimento público para enfrentar o desemprego, porque é necessário ter uma taxa de desemprego para pressionar e disciplinar a classe trabalhadora, porque sem desemprego fica mais difícil impor ritmos de trabalho e de produtividade no interesse da burguesia. Então, gente, quando vocês ficaram indignados com essa fala, pois nunca esqueça que quem está falando isso, esse burguesinho safado, está falando a mesma coisa para você todo dia, porque não pode ter déficit, porque tem que ter teto de gastos, porque tem que ter austeridade, porque tem que equilibrar as contas públicas, porque o Estado, no governo do PT, gastou demais, e agora o Estado tem que gastar de menos, porque o Estado está gastando muito, porque se o Estado gastar muito tem inflação. Tudo isso são construções ideológicas para dizer para você, não demande investimento público para reduzir o desemprego, porque a gente precisa de desemprego para disciplinar você, trabalhador e trabalhadora. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.